Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 27 de janeiro de 2020, nós estamos reunidas para estudarmos a obra O Consolador. Nós estamos num capítulo que retrata a mediunidade, é o 3.5, e nós estudamos no 3.5.1 o desenvolvimento da mediunidade. E é nesse item que nós estamos. Hoje nós vamos dar continuidade à questão 385 do livro Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vamos fazer a nossa prece, gente, inicial? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, nos apresentamos mais uma vez na tua casa, essa nossa vontade de estudar, de compreender a doutrina consoladora. Te pedimos a permissão, te solicitamos encarecidamente que o Senhor possa nos inspirar, que os bons espíritos possam nos auxiliar e nos conduzir. E que os bons espíritos possam trabalhar o nosso mundo íntimo, nos ajudando, para que possamos, Senhor, harmonizar e despertar para a verdadeira realidade da vida. Muito obrigada por essa oportunidade e que nós possamos, Senhor, imbuídos dessa vontade de aprender, utilizar essa mesma vontade para nos tornarmos seres humanos melhores. Graça te damos, Senhor. Então vamos lá. A questão 385, ela faz uma pergunta assim: a mulher ou o homem, em particular, possuem disposições especiais para o desenvolvimento mediúnico? A mulher tem particularidades, como ele diz assim, disposições especiais para uma faculdade, e o homem tem, é como se fosse assim, qual dos dois tem maior disposição para isso, né? Porque eles usam o termo ou, né? Ele diz, no capítulo do mediunismo, não existem propriamente privilégio para os que se encontram em determinada situação. A mulher tem mais privilégio, o homem tem mais... Não existe isso. Porém, vence nos seus trabalhos quem detiver a maior porcentagem de sentimento. Aí ele vem dar uma dica aqui. Obviamente que isso não é uma regra, tem exceções. Mas a massificação é assim, ó. E a mulher, pela evolução de sua sensibilidade em todos os climas e situações, através dos tempos, está na atualidade em esfera superior à do homem. Para o quê? Para interpretar com mais precisão e sentido de beleza as mensagens dos planos invisíveis. Então, ele em nenhum momento ele diz que para a faculdade realmente o que vai bater é o sentimento. Ele diz assim, no capítulo do mediunismo não existe propriamente privilégio para os que se encontram em determinada situação. Porém, vence nos trabalhos quem detiver maior porcentagem de sentimento. Aí, como ele fala de sentimento, ele diz que normalmente, colocando nisso assim numa porcentagem, a mulher é aquela que está mais à frente. A sensibilidade feminina é muito maior do que a do homem. Tem exceção? Tem exceção. Tem mulher que parece um orangotango, não tem sensibilidade nenhuma, é dura, seca. Mas a massificação, colocando realmente assim numa balança, a mulher tem uma sensibilidade muito maior. E para esse trabalho, para a compreensão desse trabalho e para interpretar melhor, o coração feminino ajuda. E ele usa o termo aqui, ele diz assim, a mulher, pela evolução de sua sensibilidade em todos os climas e situações, através dos tempos da reencarnação, porque às vezes você encontra uma mulher, mas você
para nós reencarnacionistas, a gente olha, a gente tem certeza que é a primeira encarnação no corpo feminino. Porque é um brutamonte. É um brutamontes. E você às vezes encontra homens que tu tem certeza que é a primeira vez que ele está no corpo masculino, porque ele é de uma sensibilidade incomum. E tem aquele homem que é um brutamonte mesmo, que ainda vai ralar um bom tempo até reencarnar no corpo feminino e desenvolver um pouco mais a sensibilidade. É o equilíbrio, que na verdade o processo de evolução é o equilíbrio entre o ânimos e a ânima. Essa sensibilidade para interpretar com mais precisão e sentido de beleza as mensagens dos planos invisíveis. Ele diz que a mulher teria uma sensibilidade maior. Aí vem na 386. Qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço à doutrina? Então, qual é a maior mediunidade? A mediunidade mais preciosa é a de cura? É a psicofonia? É a psicografia? É a psicovidência? É a psicoaudiência? Qual é? Ele diz, não existe uma mediunidade mais preciosa que a outra. Qualquer uma é campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium, com a tarefa definida, porque o médium ele tem uma tarefa definida. Por exemplo, eu posso ter uma tarefa definida no estudo. A minha tarefa definida é fazer o que nós estamos fazendo aqui. Isso não quer dizer que eu não esteja exercitando a mediunidade. Estou sim, e tenho consciência o quanto estou. Às vezes está definida a tua mediunidade na psicofonia, na psicografia, na psicovidência, na psicoaudiência. Então, está definida. Então, ele diz assim, sendo justo que o médium, com a tarefa definida, se encha de espírito missionário. Se encha do espírito missionário, ou seja, dedicação total. Dedicação total, sacrifício, né? Sacrificar o repouso, sacrificar passeios, lazeres, sacrificar, né? Então, se encha de espírito missionário, com dedicação sincera e fraternidade pura. Então, quer dizer que tem fraternidade que é suja, que é poluída. Que fraternidade é essa, Conceição? É a fraternidade que por detrás há um interesse, né? Porque tem pessoas que têm o mel nos lábios, nos olhos e o fel no coração. Faz um olhar meio morto, uma voz meia mole, mas dentro da alma é um verdadeiro fel, pronto a destruir desde que você não atenda aos caprichos pessoais da pessoa. Então, com dedicação sincera e fraternidade pura, para que o seu mandato não seja traído na improdutividade, para que o seu mandato, o seu trabalho, não seja traído na improdutividade. Você tem a faculdade, mas é improdutivo. O fato de eu estar na mediunidade, isso garante que ela seja produtiva? Não. O que garante que seja produtiva a mediunidade é a qualidade moral. Não só para o outro, mas para você. Se você exercita a mediunidade, mas não faz um movimento de mudança, ela é um trabalho improdutivo. Quando fala em produção, em produtividade, ele está falando no movimento, sempre, como nós estamos falando de moral cristã, sempre no processo de desenvolvimento, o meu e a quem eu estou a proporcionar. Mas se não faz nenhuma coisa e outra, então é improdutivo. Por isso que ele diz, para que o seu mandato não seja traído na improdutividade. Aí ele vem na 387. Qual a maior necessidade do médium? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Então, às vezes, eu me arvoro a fazer um trabalho grandioso dentro da mediunidade. Grandioso assim, olha, eu sou um médium de psicografia, psicografando. Aí eu achei lindo o trabalho do Chico. Aí eu vou me arvorar a querer fazer esse grande trabalho. Se eu não for moralizado, eu vou estar cutucando em casa de abelha.
a queda vai ser feia. Por quê? Porque esses espíritos, quando a gente se avora a fazer um trabalho e não está revestido da armadura cristã, vou usar esse termo, dessa armadura, eu acabo sendo um alvo muito fácil para o ataque. Diz assim, tá metido, né, querendo fazer o bem, pera lá, qual é o ponto fraco? Tem um monte de ponto fraco. Tem esse. Então, vamos pegar o mais fácil, para nós não termos nem muito trabalho. Pegou o ponto fraco, atacou, a pessoa larga, abre mão, deixa tudo de uma vez só. E às vezes esse ataque não é te trazendo dor, não. Às vezes esse ataque é te trazendo prazer. É algo que tu deseja muito, dependendo das tuas fragilidades. E te afasta de todo o trabalho. Mas se é uma pessoa moralizada, ela está atenta. A anteninha está ligada. Porque essa pessoa moralizada, ela coloca as coisas de Deus acima das coisas temporais. Acima das coisas transitórias do planeta. Uma pessoa que não tem essa conduta, ela vai estar sempre colocando em segundo plano as coisas de Deus. Desde que não atinja as coisas a nível horizontal dela. Então, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. O personalismo é eu. Eu sou um excelente médium. E a pessoa acaba se valorizando em detrimento do próprio, realmente, dessa oportunidade, porque nós somos um mero instrumento. Quem brilha, quem é responsável por tudo é o nosso Senhor Jesus. Nós somos um adereço. Mas quem comanda, quem coordena, quem dita é o Cristo. A nossa função é não atrapalhar. Só isso. Então, aquilo a gente sempre fala isso. Eu assisti o congresso de Uberlândia pelos canais, né, da FEB TV, um pouco pela Rádio Fraternidade, e na apresentação dos palestrantes já me alegrou muito, porque já não teve aquele vômito de currículo. Já chamaram o nome direto do palestrante, porque isso também é personalismo. Então, a simplicidade, eu acho que se nós simplificarmos, colocarmos menos adereços, o trabalho fica mais simples, mas fica mais em conta, e quem sabe um número de pessoas maior poderão participar, e não só quem poderá pagar. 388. Nos trabalhos mediúnicos, temos de considerar, igualmente, os imperativos de especialização. O homem do mundo, não é no mundo, é o homem do mundo, no horizontal. No círculo de obrigações que lhe competem na vida, ele deverá sair da generalidade para produzir o útil e o agradável na esfera de suas possibilidades individuais. Ok, o homem deve se direcionar, se especializar para poder realizar um trabalho dentro daquilo que ele se preparou. Aí ele diz, em mediunidade, devemos submeter-nos aos mesmos princípios. O homem enciclopédico em faculdade ainda não apareceu, senão em germe, nas organizações geniais que raramente surgem na Terra. O homem enciclopédico é aquele que sabe tudo, né? É o bambambam. E temos de considerar que a mediunidade somente agora começa a aparecer no conjunto de atributos do homem transcendente. Então, isso assim, nós não sabemos muita coisa ainda não. A especialização na tarefa mediúnica é mais que necessária, que é aquilo que a gente fala.
eu vou me arvorar a trabalhar na mediúnica. Vou trabalhar na mediúnica. Aí você para e pergunta: você já estudou o livro dos médiuns? Você fez um curso? Quanto tempo de curso? 6 meses. E você acha que você já tem capacidade, com um estudo de 3 meses, está pronto para um trabalho mediúnico? Você já leu o livro dos Espíritos? Não. Só assim, salteado, né? O que nós estamos aprendendo é a alfabetização de espiritualidade. A alfabetização. As aulas do nosso Senhor Jesus, a gente pensa assim, ele deu uma aula, a aula que o nosso Senhor Jesus trouxe, foram lições básicas para ser um homem de bem. Ele não trouxe lições para os anjos, para sermos anjos. Ele trouxe lições de alfabetização do amor. E mediunidade é a mesma coisa, isso aqui não é alfabetização. Porque a faculdade mediúnica, ela é inerente à alma, faz parte. Nós aqui estamos limitados ao corpo físico, mas à medida que o espírito vai evoluindo, faculdade mediúnica é um fenômeno natural, gente. Ver espírito é um fenômeno natural. Para nós é que ainda não é, mas que é um fenômeno natural, é. Esse é o nosso futuro. A gente está treinando. A especialização na tarefa mediúnica é mais que necessária e somente de sua compreensão poderá nascer a harmonia na grande obra de vulgarização da verdade e a realizar. Então, é necessário realmente haver essa especialização na tarefa mediúnica, e aí sim, como ele coloca, haverá somente a compreensão, poderá nascer a harmonia na grande obra da vulgarização, que é essa divulgação, popularizar, vamos usar esse termo, onde todos poderão ter contato, e só através do estudo, e do estudo especializado, direcionado para se entender. A gente fala, ainda tem pessoas que dizem, eu vi espírito, fantasma, e a pessoa fica apavorada, como se estivesse vendo coisa do outro mundo. Não é do outro mundo, não, é desse. Não tem nada do outro mundo. Então, à medida que a gente vai estudando e compreendendo e aprofundando, vai vulgarizando realmente o estudo, vai ficando de uma forma mais popular, e a gente começa a compreender, sem as pessoas saírem correndo com medo e desesperado. Tá certo se eu estou quieta num canto e de repente chega algum encarnado ou desencarnado, a gente toma um susto, porque a gente está ali, né? A gente está ali atenta, lendo, fazendo alguma coisa, a gente toma um primeiro impacto. Tanto faz se for encarnado ou se for desencarnado, isso é natural, aquele leve susto ainda, né? Mas se você diz, você olha um desencarnado, pronto, e aí? Agora, obviamente, a misericórdia divina, sabendo que a gente não tem essa maturidade, médios videntes são raríssimos. Quando a gente fala raríssimo, a gente está colocando dentro dessa porcentagem do que temos de pessoas aqui. Então, é muito raro ter um médio vidente. Na época de Kardec era, e hoje também ainda é. Você imagina, você tem um problema na mão, tem médico específico só para mão. Ele tem uma especialização só em mão. Tem uns que tem uma especialização só no joelho, outros só no fígado, outros só no intestino. E mediunidade vai ser diferente? Se eu quero estudar mediunidade, se eu quero trabalhar nessa área, eu tenho que me especializar nessa área. Eu tenho que aprofundar o estudo nessa área. 389. A mediunidade, ela pode ser retirada em determinada circunstância da vida? A pessoa é médium e em um determinado momento da vida perdeu a mediunidade. Deixou de ser médium. Vamos ver a resposta? Ele diz, os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Quem já leu lá a parábola dos talentos? Se você não usou bem os talentos serão retirados. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara, da verdade e do amor.
multiplicados no bem. Os talentos mediúnicos crescerão para Jesus, sob as bênçãos divinas. Todavia, se sofre o insulto do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, podem deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento, nas mais dolorosa perspectiva de expiação, em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. E ainda é assim, se você vem numa encarnação com a predisposição para a mediunidade, essa predisposição orgânica, você é um médium ostensivo, essa mediunidade ostensiva, a espiritualidade está te dizendo assim, olha, tu está bem enrolado, com a lei. Eu vou te dar aqui um talento a mais em relação ao coletivo, para te ajudar no teu processo de evolução, porque você já está bem atrasado. Talento para você aprender, porque você imagina o que é, num transe mediúnico, um espírito sofredor falar através de mim. Eu senti tudo. E ainda assim eu não fiz fazer um esforço para me tornar um humano melhor. Então é um recurso a mais. Então eu já estou atrasado, estou enrolado. Pego a mediunidade e ainda por cima faço um movimento de vaidade, orgulho, já me sinto mais importante, acho que eu sou alguma coisinha. Aí, meu amigo, perde tudo. Gente, os espíritos nos conhecem profundamente. E eles sabem quando a gente realiza um trabalho por orgulho e vaidade. Por mais simples que esse trabalho... Porque às vezes eu vou aplicar um passe e aplico com orgulho. E esses espíritos nobres, eles se afastam. Porque estar trabalhando contigo, fazendo bem, e você se beneficiando daquilo, você se achando importante, isso vai cada vez fazer com que tu fique mais orgulhoso. Então eles se afastam, outros assumem, de espíritos não muito amorosos, vamos dizer assim, e aí vai começar a ter os atropelos, e serão nesses atropelos que você vai aprender, apanhando em relação à contrapartida do teu comportamento de orgulho e vaidade, tá? Então é quando você começa a se achar que você, se você não tiver ali, o trabalho não anda, que você é o melhor médium, entendeu? Que você proporcionou aquilo. E são sentimentos que você não precisa nem gritar, falar, basta senti-los. E aí a confusão tá montada. Se nós lermos a obra Paulo Estevam, quando Paulo começa a realizar as curas, ele sempre reportava todo aquele trabalho ao Cristo. E é verdade. Ele, quando era Saulo, nunca curou ninguém. Então, Paulo, na condição de Paulo, ele aprendeu a interceder por outro. E era Cristo atuando. Ele só pedia. Quem fazia era Jesus. Quem fazia e faz, né? Dá para ir para 390? É justo que um médium confie em si mesmo para a provocação de fenômenos, organizando trabalhos especiais com o fim de converter o descrente. Então tem aqui a Nísia e a Mônica, que são minhas amigas, e disseram assim: Conceição, você é espírita, tinha como você fazer uma reunião? Que eu queria ver. Se eu ver, eu vou acreditar. Então você tem como? Aí a Conceição, de forma desavisada, lá na casa dela, na minha casa, ou na casa da Nísia ou da Mônica, diz: sentem aí, vamos fazer uma reunião aqui mediúnica. E eu dou passividade para ter comunicações para provar a Nísia e a Mônica que existem espíritos. Então a pergunta que fizeram a Emmanuel: é justo que um médium confie em si mesmo, porque eu estou confiando em mim quando eu faço lá na casa da Nísia, eu estou sozinha, não tem médio de apoio, não tem médios dialogador.
confia em si mesmo para a provocação de fenômenos. Eu vou provocar um fenômeno, ou psicofonia, ou psicografia, qualquer um fenômeno, tá? Organizando trabalhos especiais com o fim de converter os descrentes. E aqui o fim é converter os descrentes. Olha, gente, se uma pessoa chegar comigo e diz assim: Conceição, não acredito na reencarnação. Eu digo: tá. Ele não tem direito? Isso vai mudar alguma coisa da lei? Eu vou dormir na geladeira por causa disso? Vai mudar? Não vai, tá. Se a pessoa viesse para me perguntar sobre a reencarnação, eu até pergunto. E se a pessoa começasse a debater, eu já ia silenciar. Porque não muda nada. Então, na verdade, eu sabendo que não muda mais, querer convencer o outro, isso é um movimento de orgulho. O orgulhoso, ele quer sempre dar a última palavra. E ele quer convencer e converter. Gente, espiritismo não faz proselitismo. A gente não está preocupado em quantidade, em adeptos. Tem muito adepto. O espiritismo não faz isso. Você não é espírita, se vê, está meio tantã. No meio da praça, convidando as pessoas para vir. Não tem isso. As pessoas vêm até a casa espírita. E às vezes o trabalhador espírita põe as pessoas até para correr com as suas recepções, às vezes nem sempre agradáveis, né? Mas esse é o movimento. Então, e aí? O que devemos fazer? Devemos provocar? Vamos ver a resposta de Emmanuel? Onde o médium, em tão elevada condição de pureza e merecimento, para contar com as suas próprias forças na produção desse ou daquele fenômeno, tipo assim, tu tem cacife para isso, rapaz? Para sozinho fazer um trabalho desse? Onde ele diz: o médium em tão elevada condição de pureza e merecimento nenhum de nós temos, gente. Ninguém. Aqui ele pegou pesado. Quando eu li isso, eu digo: ai, mano. Ninguém vale na terra senão pela expressão da misericórdia divina que o acompanha. É como se fosse assim: meu amigo, tu tá aqui metido, mas tu não tem nada. Até o cheque especial já tá virando uma borracha. É por misericórdia divina. E a gente ainda é metido, né? Porque é misericórdia, porque presta atenção. Nós temos 2000 anos de cristianismo. 500 anos de Sócrates, Confúcio, Lao Tse, Buda, Krishna. Gente, já veio tanta gente, fora os profetas. Depois Jesus disse: não, eu vou. Eu mesmo vou lá. Depois ele mandou a turma, Francisco de Assis, Irmã Dulce, mandou uma turma. Ou seja, nós estamos falando de quantos 1000 anos de reencarnações. Então, ou seja, é só misericórdia, porque merecimento ninguém tem, não. A misericórdia divina já tem todo o direito de dizer assim: mano, exila. É hora de... Manda para o exílio. Manda para outro planeta de provas primitivo, porque não dá mais. Então, ele já é a misericórdia. Manda. Deixa eles irem mais uma vez. Vamos lá. Ninguém vale na terra senão pela expressão da misericórdia divina que o acompanha. E a sabedoria do plano superior conhece minuciosamente as necessidades e mérito de cada um. Minuciosamente. A tentativa de tais trabalhos é um erro grave. Um fenômeno não edifica a fé sincera. Está lá o livro dos médios. Essa pessoa fez a pergunta, como é Emmanuel responde. Se fosse a Conceição, vai dizer: você ainda não leu o livro dos médios. Porque lá no livro dos médios, Kardec aborda que a melhor forma de você transformar alguém em espírita é através do estudo, nunca através do fenômeno. Nunca através do fenômeno. Então, você achar que alguém se torna espírita pelo fenômeno, a pessoa pode até se sensibilizar e passar sem acreditar. Mas, gente, se sensibilizar e acreditar, isso não muda nada.
O espírita é aquele que estuda seriamente essa doutrina. Os demais são frequentadores e curiosos. Então eu digo, frequentadores do espiritismo nós temos muitos. Por isso que a gente vê um monte de gente falando besteira. Porque a pessoa frequenta uma palestra, mas não se aprofunda. Tem os livros, lê o romance de forma muito en passant, não se aprofunda e não reflete nas respostas que são dadas em cima de cada personagem. Então a pessoa só anda, assiste uma palestra aqui, outra ali, interpreta como quer. Às vezes o palestrante fala alguma coisa errada, a gente vai divulgando como se fosse um papagaio. E a gente não tem um discernimento para dizer isso é doutrinário, isso não é doutrinário. Então qualquer livro que chegue em nossa mão, que seja espiritualista, como eu não tenho discernimento, eu já digo que aquilo é espírita e saio divulgando barbaridades. Então frequentadores, somos realmente muitos espíritas frequentadores. Agora espíritas sinceros, na fala de Kardec em O Livro dos Médiuns, espíritas que levam a sério, que estudam a sério essa doutrina, esses são poucos. Que abre os livros na sua casa, que pesquisa, que busca, que faz esse movimento, esses são poucos. Um fenômeno não edifica a fé sincera, somente conseguida pelo esforço e boa vontade pessoal, na meditação e no trabalho interior. E é pessoal, não tem como eu fazer e transferir para a Carla. Eu faço e transfiro para a Cecília. Não, é pessoal. Os descrentes chegarão à verdade, a verdade aqui com V maiúsculo, está falando da verdade divina, algum dia, e a verdade é Jesus, caminho, verdade e vida. Anteciparmos-nos à ação do Mestre não seria testemunho de confusão? Deixa que Jesus atua. Para que você querer se atropelar? Não, vem cá, eu vou te mostrar. Então é aquilo. Eu não acredito na reencarnação. Tá. Eu não acredito que os espíritos se comunicam. Tá. Um dia vem. A primeira informação é que essa pessoa vai morrer. Vai ser a primeira surpresa. Porque em verdade nós já sabemos, eu apenas nego. Porque não é possível espíritos milenares como nós somos, que já encarnamos e desencarnamos milenarmente, não sabe dessa informação? Claro que sabe. Eu só quero negar por orgulho e vaidade. Porque eu prefiro não saber, eu prefiro negar a ter que ceder. Então todos nós sabemos. Então a pessoa vai desencarnar e vai se deparar com a realidade. Então, que pena. Ué, e nós que temos a informação? Que diferença isso faz na nossa vida? Porque às vezes eu quero converter o mundo e o que eu prego não me torna um humano melhor. Eu ainda tenho as mesmas mazelas que todo mundo. Fico até de mal. Às vezes a gente está aqui 10, 15, 20 anos estudando na EOS e a gente se depara com coisas tão mesquinhas entre nós. Então, e aí? Qual é a diferença? Antecipamos-nos à ação do Mestre, não seria testemunho de confusão? Organizar sessões medianímicas com o objetivo de arrebanhar seguidores é agir com demasiada leviandade. Leviandade. Porque às vezes a gente faz palestras públicas, reuniões mediúnicas públicas com esse interesse. E vai muita gente. O povo adora ver o santo descer, como dizem, né? O que é santo e divino ficaria exposto aos julgamentos precipitados dos mais ignorantes e ao assalto destruidor dos mais perversos, como se a verdade de Jesus fosse objeto de espetáculos nos picadeiros de um circo. Chamou de palhaçada mesmo. E não é, então é respeito. Às vezes a pessoa chega comigo, Conceição, queria participar, tu deixa doida para assistir uma reunião mediúnica. Se você é doido para assistir uma reunião mediúnica, então você ainda não entendeu o espiritismo. Você é um curioso, só isso.
Vamos para o 391? Essa aqui também é muito boa, porque o que tem de gente achando que bicho é médium, ainda não entendeu o conceito de mediunidade. Mediunidade, médium, é aquele que promove um intercâmbio, é aquele que faz uma interpretação, ele é um intérprete. Como é que eu posso chamar um cachorro de médium, um gato de médium? Eu digo, como é que o gatinho vai interpretar? Miau, miau, miau. Fica difícil, né, gente? Então é falta realmente de maturidade. Os irracionais não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas. A faculdade mediúnica propriamente dita, os irracionais não possuem. Propriamente dita por quê? Porque nós sabemos qual é o conceito de mediunidade. Contudo, ele tem percepções psíquicas embrionárias. Percepções psíquicas. Agora, qual é o objetivo? Condizentes ao seu estado evolutivo, através das quais podem indicar as entidades deliberadamente perturbadoras. Às vezes você está chegando em casa e aí o teu gatinho morre de alegria quando você chega. De repente o gatinho fica todo arisco, começa a arrepia, começa a dar, tu diz assim, uai. Já é um indício de que tu não estás muito bem acompanhado e que você não chegou sozinho. Então ele diz assim, ó, contudo tem percepções psíquicas embrionárias condizentes ao seu estado evolutivo. Tu não vai ver ele dando psicofonia, psicografia, psicoaudiência, através das quais ele pode indiciar as entidades deliberadamente perturbadoras. Qual o fim? Com fins inferiores, as entidades, para estabelecer a perplexidade naqueles que o acompanham em determinadas circunstâncias. Mas isso não me dá o direito, né, de dizer que os animais são médios. Isso também está lá em O Livro dos Médios. Então, no processo mediúnico, o que é mais importante? Exercitar a faculdade ou se moralizar? Entre o homem e a mulher, qual é que tem maior mérito? Maior mérito não, assim, quem que poderá fazer o melhor trabalho? Pela sensibilidade. Mas ele diz que o ponto principal realmente é o quê? É o amor, é a moral. E que ele diz que as mulheres estão com um ponto a mais em relação a isso. Mas que isso não é uma regra, tá, gente? Tem mulher aí que parece... Vamos iniciar a preparação. Pode contar um médium de maneira absoluta com os seus guias espirituais, dispensando os estudos? É para acabar. Essa aqui eu acho que o irmão perguntou só para esclarecer os tapados, né? Porque tem gente que eu vou te contar. Porque tem espírito que diz assim, você não precisa estudar. Nós estivemos numa casa espírita, fora de Manaus, não vou dizer o estado, e nos convidaram para uma reunião. E ao chegar, nós estávamos com um grupo do AOS, nós fizemos um coletivo e viajamos juntos, então estava o grupo todo. E incomodou profundamente o pessoal da instituição saber a quantidade de estudos que nós fazíamos. E aí só faltaram dizer, eles disseram, não precisa estudar, as pessoas fazem apologia, está estudando, não precisa estudar, a gente tem que fazer a caridade. Aí eu só olhei, aí a gente faz, tá, vou discutir, eu estou na casa do outro, eu vou dar ordem. Mas, ou seja, existem pessoas realmente com esse tipo de comportamento. Às vezes você encontra um trabalhador, alguém dentro da instituição espírita, diz, o que você está fazendo? Você diz assim, eu estou estudando, estou lá no EOS. Só isso? Quando é que tu vai trabalhar? Então a pessoa diz isso assim, mas você só está fazendo isso? A pessoa ainda não compreendeu que estudo é trabalho. Vocês aqui estão trabalhando. Nós aqui estamos trabalhando. O ponto primordial da nossa reencarnação, a nossa moral. E para com todo mundo que convive contigo.
Porque se tu te moralizar, tu passa a ser uma pessoa agradável para se conviver. Você acaba sendo um profissional melhor. Se você tem cargo de mando dentro da empresa, você passa a respeitar mais os seus colegas de trabalho. Então, ou seja, é o principal trabalho. Eu posso passar 30 anos recepção, dando água, aplicando passe, fazendo isso mecanicamente, e não fiz o primordial, que foi a minha reforma moral. E o nosso Emmanuel responde, não sei qual a obra, mas todo mundo fala, eu não preciso saber. Eu acho que foi aqui no Consolador. Eu acho que se a pessoa pode ir só uma vez à casa espírita, o que ela deve fazer? Ir para estudar. Ele diz assim, olha, os mentores de um médium, por mais dedicados e envolvidos, não lhe poderão tolher a vontade, nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens, resgatam o passado delituoso e obscuro, conquistando méritos novos. O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Eu vou repetir. Observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Se um médium espera muito dos seus guias, é lícito que os seus mentores espirituais muito esperem do seu esforço. E como todo progresso humano, para ser continuado, não pode prescindir de suas bases já edificadas no espaço e no tempo, o médium deve entregar-se ao estudo, sempre que possível, criando o hábito de conviver com o espírito luminoso e benéfico dos instrutores da humanidade, sob a égide de Jesus, sempre vivos no mundo, por meio dos seus livros e da sua exemplificação. O costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em um vício detestável, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. Chegando-se a esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações e das extravagâncias doutrinárias, porque ele passa a mentir. Extravagâncias doutrinárias, olha só. Tornando-se o médium preguiçoso e leviano, responsável pelo desvio de sua tarefa sagrada. Estude, vamos estudar e vamos estudar. Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade que Ele nos deu de estudo, de esclarecimento, e até o nosso próximo encontro.